Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais esse espaço da TV APOC. Hoje a gente aqui batendo um papo um pouco diferente, né, conhecendo um pouco sobre literatura, né, e conversando com uma das nossas personalidades aqui do nosso estado do Ceará, professor da rede pública também. A gente recebe aqui hoje Nabucodonosor Alves Feitosa, né, professor da rede pública, natural de Fortaleza, mora hoje em uma região específica do nosso estado, que é na região do Cariri, né? Formado em letras, inglês pela Universidade Estadual do Ceará e em direito e história pela Universidade Regional, né, do Cariri. Ele vai contar um pouquinho hoje para a gente sobre algumas obras, né, que ele publicou como escritor e contar um pouquinho também sobre essa experiência, né? A gente tem vários professores hoje da rede pública que têm esse sonho de ter uma obra publicada, tem pesquisas que sonham também é, ver aí divulgadas. E a gente hoje trouxe o Nabucodonosor aqui hoje para conversar um pouquinho, bater esse bate-papo, conhecer como foi que começou essa paixão dele por literatura, para que a gente possa, né, também dar aí esperanças para outras pessoas que também têm esse sonho de ser professor, de ser escritor, né, que são professores e que têm esse sonho, essa vontade de ter uma obra publicada também. Nabuco, seja muito bem-vindo aqui à TV APOC, tá? Obrigado, boa tarde. É muito bom participar, né? Aproveitar essa oportunidade aqui para a gente poder conversar, ter um bate-papo aqui acerca de coisas que eu acho que interessa a nossa classe, né? De um modo geral, os professores, né? Mas você falando aí com relação ao interesse pela literatura e tal, na verdade tudo começou Eu sempre gostei de ler, já criança eu lia bastante, né? Mas o curso de letras Você pode que eu falar só um pouquinho fiz, mais próximo do microfone? Está sim, cortando um claro. pouquinho o áudio. Eu estava dizendo aqui assim, eu sempre gostei de leitura, né, sempre li bastante, Uhum. mas o que me despertou mais ainda com relação ao mundo da leitura e pesquisa foi o curso de letras que eu fiz, né. De princípio eu entrei meio que por acaso e comecei a gostar, digo, agora eu só vou, porque eu pretendia fazer direito, né? Eu digo, não, eu só vou cursar agora quando eu terminar o curso de letras, e assim foi. Terminei o curso de letras na UES, né? E isso me deu assim um embasamento muito bom com relação a isso e me estimulou muito no mundo da leitura e da literatura. Certo, bacana. E aí, como foi que surgiu essa ideia de escrever um livro? Você tem várias obras publicadas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas você está lançando uma obra agora recentemente que conta a história de uma cidade, né, que é bastante importante para toda a cultura do estado do Ceará e de uma figura também que foi muito importante, né, na questão da formação dessa cidade também, que é aí na região do Cariri, né? Isso. Como foi que surgiu esse projeto? Bom, na verdade eu comecei a pensar em escrever, que foi, na verdade, meu primeiro livro publicado foi sobre a minha família. Eu fiz a árvore genealógica da minha família, né? Uhum. Isso foi, lancei em 2015, e aí já me colocou dentro do mundo da pesquisa, muita leitura, coisa assim bem interessante, porque na verdade, sou da família Feitosa, né? E era muito comum, antigamente, os Feitosa casarem entre si, né? E terem muitos filhos e tal, né? Então, meu bisavô, quando se casou, ele foi morar numa localidade lá em Acopiara, né? Cacimbas, fica entre Acopiara e Catarina. E lá os filhos tiveram mais de 20 filhos e parte desses filhos casava e ficava por lá, né? Então, isso Uhum. já me instigava bastante. Lá na casa do meu bisavô, a Coluna Prestes passou por lá. Então isso foi assim, me chamando a atenção, né? Aí a primeira coisa que eu resolvi foi eu vou fazer árvore genealógica, né? Foi um trabalho muito difícil, porque eram quase 1.000 descendentes na época, né? Hoje já passa de 1.000. Então, meu primeiro trabalho foi esse, né? Foi publicado em 2015, embora eu tenha iniciado muitos anos antes, né? Fiz isso aí. Uhum. Então, só que depois que você faz o primeiro, parece que você se vicia, aí não tem como parar, né? Depois eu fiz um trabalho sobre a Madre Feitosa, né, que é uma figura também muito conhecida aqui no interior do estado, no estado todo, né, e até fora. Fiz um trabalho com ela quando ela estava completando 95 anos, ainda nativa, né, ela é professora, diretora. Então, eu fiz um trabalho junto com ela e pretendia até, agora nos 100 anos dela, que é o próximo ano, pena que ela faleceu agora há 2 anos, né, Uhum. a gente até pretendia ampliar o trabalho
os 100 anos dela, né? Depois eu senti necessidade, como professor de língua inglesa, de ter um material que fosse mais simples do pessoal aprender, compreender melhor a língua inglesa, a gramática inglesa. Aí, juntamente com um colega meu, também professor do Estado, nós publicamos uma gramática da língua inglesa. Talvez seja algo inédito aqui no Estado. Eu não sei se tem outra pessoa que tenha feito esse trabalho, né? E, por último, esse trabalho que que você citou agora, né? Que é a participação do Alencar Peixoto na independência de Juazeiro do Norte. Muito massa. Eu estava vendo aqui, em dos materiais que a gente recebeu de você, que você também foi coautor, né, do capítulo Patativa Poeta, né? Como foi essa participação? Aí fui convidado a participar, né, juntamente com meu irmão. Era da comemoração do aniversário do Patativa e me convidaram alguns professores, né, cada qual ficava responsável por um capítulo, né, e meu irmão me convidou porque ele queria que a gente trabalhasse junto com essa ideia um pouco que cortar a ideia do regionalismo, né? Às vezes o pessoal fala, o Patativa do Assaré é um poeta regional. Não, não existe isso, ele é um poeta universal, né? Então a gente foi trabalhando em cima disso, que ele queria muito a minha parte histórica, e eu tive alguns contatos também com o Patativa do Assaré. Inclusive eu coloco no livro uma poesia que ele fez assim de improviso, né, com o meu nome, no momento que eu passei lá na casa dele, né, lá em Assaré. A gente fez esse Uhum. trabalho, né, o Patativa histórico e universal, né, regional. Aí falamos muito do Patativa, como, por exemplo, seu engajamento com relação em defesa do nordestino sofrido. Ele teve presente também nas diretas já, em 84, então ele não se limitou a falar do Assaré, ele era um poeta universal. Então, a gente fez esse trabalho em cima disso que a gente pretende até posteriormente ampliar, se for possível, né? Massa, muito interessante. E já que você falou nessa questão do regionalismo, a obra que a gente iniciou falando aqui, que você está lançando agora, fala um pouquinho sobre a cidade de Juazeiro do Norte, né? Que é o livro Alencar Peixoto e a Independência de Juazeiro do Juazeiro do Norte. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro. Bom, esse livro, na verdade, ele é fruto de um trabalho meu de termo de curso, né, de conclusão de curso do curso de História Cortou um da pouquinho o áudio. UFSC, né? Esse aí é fruto do meu trabalho de pesquisa de término de curso, né? Eu cursei História também, né? Em 2011, né, eu estava no curso de História e foi o momento dos 100 Uhum. anos da independência de Juazeiro do Norte, né? Eu comecei a ler alguma coisa e comecei a ficar intrigado com algo, porque todo livro que eu lia sobre o Juazeiro citava o Alencar Peixoto. Eu pensava, mas quem é esse Alencar Peixoto que é citado em todo o livro, no entanto, não se aprofunda, a gente não conhece, e comecei a perguntar por aqui. Ninguém conhecia, quando eu perguntava para alguém, você sabe quem fala Alencar Peixoto? Não, não sei, eu sei que é uma rua no Juazeiro, porque existe a rua Alencar Peixoto no centro do Juazeiro, que ela corta as duas principais ruas do comércio, né, que é a São Paulo e a São Pedro, e muita gente não Uhum. conhecia. Eu digo, não, eu tenho que procurar alguma coisa sobre essa pessoa, porque, ao meu ver, de princípio, tinha uma importância muito grande, uma participação muito ativa na independência, porém ninguém conhecia, ninguém sabia da história. Então eu vou procurar um pouco saber, porque houve uma participação, a gente tem que resgatar isso aí, né? Então, quando a gente fala de independência do Juazeiro, como ainda hoje, né, fala-se praticamente só do Padre Cícero, né, que sem dúvida teve uma participação muito importante, né? Mas não foi só ele, né? Então eu fui pesquisar, então isso foi o que me motivou a fazer alguma pesquisa sobre o Alencar Peixoto, né, que findou nesse livro agora aí, né? Perfeito. Se você pudesse destacar um trecho do livro, né, que foi bastante marcante para você, de contar essa história, o que você poderia contar para a gente? Olha, assim, eu não vou assim destacar um livro ou um trecho do livro, mas eu destacaria, eu diria, o ativismo do Alencar Peixoto. Tá? Pouca gente sabe, mas a primeira reunião, né, que teve para se discutir sobre a independência do Juazeiro do Norte, ele que redigiu o convite, ele estava presente lá. Então ele tomou a frente das lutas pela independência, né? Foi talvez o grande destaque, né, vamos dizer assim, que a gente pode Uhum. apresentar do livro, foi a criação do jornal O Rebate.
Aliás, o que eu falo aí no livro é a participação dele através desse jornal, porque foi a principal arma dele. O rebate ele veio se contrapor ao Correio do Cariri, que era o jornal aqui do Crato, né, o mais importante que tinha na região, e o Alencar Peixoto achava que era necessário um outro jornal para combater isso, né, porque nessa época, início do século passado, ele já pensava, o Juazeiro já era um lugarejo, né, a renda muito Uhum. grande, eles achavam que podia se tornar independente, né. Então, a fundação do jornal, o Rebate, que aliás, até para conseguir que esse jornal saísse, ele utilizou dinheiro do próprio bolso, né? Então, eu diria que o destaque do livro seria a criação do jornal Rebate. Pronto, que vai ser a arma que ele mais vai utilizar durante quase 3 anos aí de luta, né, até conseguir a independência de Juazeiro do Norte. Aliás, por isso que eu até coloquei dentro do livro, tem um encarte, né, que é a primeira página da primeira edição do jornal O Rebate. Eu coloquei até em tamanho original, que era um jornal grande, né? Então eu coloquei, Uhum. quem adquirir o livro ou tiver contato com o livro, vai ver que há uma página do jornal em tamanho real. Massa, muito interessante. Foi difícil reconstruir, né, e recontar essa história, né? Principalmente destacando esses pontos que você ressaltou aqui agora, da importância desse personagem que até certo tempo era desconhecido por boa parte dos moradores, né? Tinha a rua bem famosa, né? Até como você falou, divide duas ruas principais em Juazeiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse desafio de reconstruir, né? De recontar um pouco essa história da independência de Juazeiro. Como é que está sendo, na verdade, né? Que você está contando ainda para a gente. Olha, a pesquisa ela foi muito difícil, tá? Eu até na apresentação do livro eu falo, de princípio, eu queria falar de toda a atuação dele em prol da independência. Só que fontes foram muito difíceis de encontrar, sabe? Ele teve um problema, assim, depois de Juazeiro Independente, ele rompeu com o Padre Cícero, sabe? E chegou a publicar um livro, né, o Juazeiro do Cariri, Uhum. que revoltou não só o Juazeiro, mas todas as pessoas que simpatizavam com o Padre Cícero do Nordeste, tiveram assim uma revolta contra o Alencar Peixoto. Eu acho que isso fez muito com que ele ficasse à margem da história, ficasse aí eclipsado pela grandiosíssima presença do Padre Cícero, né? Então foi muito difícil, né, para encontrar fontes de pesquisa acerca disso, porque até o próprio livro dele, Juazeiro do Cariri, quando chegou ao Juazeiro, foi queimado em praça pública. Então, para você conseguir um exemplar, é muito difícil. Eu estive em Pernambuco, lá em Granito, foi onde ele passou por mais tempo exercendo o seu apostolado, né, lá em Granito. Fui lá, mas tinha havido um incêndio, parte da documentação tinha sido destruída. Entrei em contato com a Diocese de Petrolina, também não tinha Uhum. assim muitos documentos acerca do Padre Peixoto, então foi muito complicado, né? Parte do acervo dele de livro foi para Goiás, que foi onde ele viveu por último, né? Lá em Ubiataba, em Goiás, ele foi o primeiro padre de lá. E eu soube, até isso aqui eu não estou te afirmando que seja verdade, que até todos os livros e documentos que ele tinha tiveram que ser vou dizer aqui, lacrado, porque estava numa casa perto daquele, onde houve aquele problema do Césio, que vazou radiação lá em Goiás, não sei se você lembra, lá em Goiânia, acho que mais ou menos em 89, 90, por aí assim, né? E que até o material dele Uhum. teve que ser lacrado. Isso eu soube, isso eu não te digo de certeza, foi só que me disseram. Então foi muito difícil encontrar fontes de pesquisa. Então eu tive que ler muitos, mas muitos livros. Às vezes você lia um livro inteiro para você conseguir um parágrafo, né? Então o que eu fiz? Eu vou ter que modificar um pouco o meu trabalho. Em vez de falar da atuação como um todo, eu vou falar da atuação dele através do jornal O Rebate. Porque o Rebate a gente tem praticamente todas as edições digitalizadas, e tem também quase todas aqui no Memorial Padre Cícero, que aliás eu pude até visitar também, me permitiram, foi para o Memorial Padre Cícero, olhei o jornal. Então isso foi o que facilitou um pouco mais a minha pesquisa. O próprio jornal e muitos livros que eu tive que ler. Bacana. Você sentiu essa dificuldade com relação à pesquisa em outras obras também que você já publicou? Né? Eu estou falando essa questão hoje porque tem muita gente que tem
um sonho de ter uma obra publicada, né? Que tem algum material de pesquisa, que pretende publicar alguma obra, mas aí se depara com certos desafios e aí acaba deixando ali. É difícil hoje ser escritor, ter uma obra publicada, né? Como é que foi esse desafio para você também, desde o início até hoje? O que você Olha, poderia contar para a gente? assim, hoje é o seguinte, nós temos uma ferramenta que ajuda muito hoje, que é a internet. Tá? Então, se eu quiser visitar, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eu não preciso ir até lá porque tem muita coisa disponível. Algumas bibliotecas de Fortaleza, então existe essa facilidade de você encontrar. Né? Por exemplo, o jornal, a gente tem aqui, por exemplo, o centro do SEDOC, né? da universidade, a gente encontra quase todos os exemplares digitalizados, então a internet hoje ajuda muito, né? Mas mesmo assim, e alguma coisa que a gente não consegue, você através de sebo, quer dizer, eu também utilizando a internet, né, a gente consegue livros. Eu comprei livro do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, sem sair de casa. Então, de certa forma, a internet ajuda. Uhum, Mas a pesquisa em si, ela não é fácil. Né? E, assim, quanto mais você vai pesquisando, vai tendo mais ramificações. Às vezes você, ah, por exemplo, a pesquisa que eu fiz com a Amado Feitosa, entre leituras e gravações com ela, talvez desse para eu fazer um outro livro só com as informações que a gente acumulou, né? Mas o trabalho de pesquisa é um trabalho de garimpagem, de paciência, né? Dependendo do que você queira pesquisar, você tem que ter paciência, tem que ter disciplina e organização para você ter todo o material ali. Não é fácil, mas querendo, né, você acho que qualquer um pode fazer isso. Acho que a questão é começar. Depois você começa, porque também é um trabalho, embora difícil, é gostoso. Você pesquisa, descobre uhum. uma coisa, descobre outra, é bom demais, é uma maravilha. Você às vezes está lendo um livro, está nem imaginando que vai ter alguma coisa. Por exemplo, eu li um livro, Maria Bonita, acho que é Adriana, não me lembro. Ela publicou um livro sobre Maria Bonita, né? Acho que até a esposa Aham. do outro escritor cearense aqui, né? Bom, aí eu estava lendo o livro porque eu gosto muito do cangaço, né? E lá encontrei, nesse livro, até citei o trecho no meu, ela conta que o Lampião encontrou o Alencar Peixoto numa dessas andanças aí, e Lampião respeitava muito os padres, né? Mas disse que deu uma liçãozinha nele porque ele tinha publicado aquele livro falando mal do Padre Cícero. Aí o que ele fez? Mandou o Alencar Peixoto descer do cavalo e fazer o resto da viagem a pé, né? É uma coisa que você vê, eu estava lendo o livro sobre o cangaço, encontrei esse trecho que citava isso do Alencar Peixoto, coloquei no meu livro também. Então você vai lendo, então você lê uma coisa, é como você dá aula. Às vezes você está no local, você vê uma coisa, um filme, uma música, eita, dá para usar na minha sala de aula. Né? Quem é professor sabe disso. Você está numa festa, não está nem imaginando, não está nem lembrando de sala de aula. Escuta aquela música, pronto, isso aqui dá para usar na minha aula. Mesma coisa, quando você está pesquisando é isso. Você vê uma coisa, eita, olha que dá certo. Né? Então é muito disso. É um trabalho cansativo, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Isso é muito bom. Massa, professor, muito bacana. Se você tem, fora esse projeto que a gente falou agora desse livro, tem algum projeto já em andamento, alguns planos também, né? Ou próximos passos que você também já está planejando aí futuramente nessa área da literatura ou fora da literatura Ó, também? é o seguinte, eu estou trabalhando em estou começando a pesquisa aqui. O título, ainda não tem um título definido, mas é sobre Luiz Gonzaga. Esse eu estou fazendo junto com meu irmão e a minha mãe. A gente quer falar, mais ou menos, o título talvez seja isso, o ABC de Luiz Gonzaga. A gente vai pegar das músicas de Luiz Gonzaga termos que são muito nossos, mas que às vezes a gente não sabe de onde vem isso, né? Como é que surgiu. Então a gente está fazendo uma pesquisa desse tipo, né? Então, adentrando nas músicas do Luiz Gonzaga, pesquisando. Né? Então, a gente está em fase de pesquisa. Né? Por exemplo, é, trechos do tipo, às vezes a gente fala, é de lascar. E ele tem lá a música, né? Sulista é gente boa, mas é de lascar o cano. De onde é que vem a expressão de lascar o cano? Então a gente vai explicar coisas desse tipo, né? São esses termos muito nossos, então a gente está trabalhando isso. É um trabalho, esse é difícil, meio de antropologia também, mas a gente está começando essa fase de pesquisa aqui, né? São as músicas de Luiz Gonzaga, em cima das músicas de Luiz Gonzaga, né? Que é um outro tema Em cima também das que músicas de Gonzaga. eu gosto muito. Muito bacana.
Esse é o primeiro projeto que você faz, assim, eu sei que você me falou que teve um que você fez em parceria com seu irmão. E aí agora você está fazendo esse, pretende fazer esse projeto, né, em parceria com seu irmão e sua mãe também. É isso? Exatamente. Então, o que eu fiz com o meu irmão foi um capítulo do livro, né? A gente trabalhou junto aquele capítulo. Mas a gente já tinha esse projeto de trabalhar junto esse livro, né? Minha mãe, ela é fã do Luiz Gonzaga, aliás, ela está até lançando um livro próximo final de semana, Minhas Memórias de Luiz Gonzaga. Ela fala todo um Luiz trajeto Gonzaga. da vida dela, desde quando ela era jovem, que ouvia música de Luiz Gonzaga, os primeiros shows que ela foi do Luiz Gonzaga, compra de livro, a visita à casa do Luiz Gonzaga no Exu, lançamento de um cordel dela em comemoração aos 100 anos do Luiz Gonzaga lá no Parque Asa Branca, no Exu. Ela fala todo um trajeto dela, né? Então ela sempre foi muito, ela sempre gostou de Luiz Gonzaga e nós também, né? Isso passou para a gente, acho que o Nordeste como um todo gosta. Então, eu e meu irmão, a gente começou a discutir sobre isso, essa possibilidade, né? Os três, né? Minha mãe, ela já tem, vai fazer agora, na próxima semana, 84 anos, então ela conhece muito também do sertão. Então, a gente faz, os três, acho que a Uhum. gente consegue fazer um trabalho razoável aí, né? Então, a primeira obra, vamos dizer assim, completa, mesmo um livro, em que a gente vai trabalhar junto. Essa experiência é a primeira nossa, né? É a primeira. Não Rapaz, já temos fiquei data ainda curioso aqui, para. viu? Eu que sou fã de Luiz Gonzaga, então. Pois é, esse a gente pretende fazer assim, uma obra maior, né? Ela vai ser, porque é muita coisa. A gente começa a pesquisar, eu disse, a gente vai pesquisando, aí é uma infinidade de coisa que você procura, né? Então a gente está ainda Nossa, em fase de pesquisa, leitura, estamos lendo muito sobre ainda o Câmara Cascudo, a gente está indo na leitura dele, Gilberto Freire. Então, a gente está lendo muito sobre o Nordeste para a gente conhecer cada vez mais disso para poder colocar no nosso livro. Eu acho que vai ser assim, de importância muito grande para quem é nordestino, né? Não só que gosta de ler Gonzaga, mas para aquele que é nordestino, que gosta, né, de raiz. Então a gente está trabalhando muito nisso. com certeza, perfeito. A nossa Só fala ressaltando para. no livro eu vou explicar de onde é que vem o nosso oxe, né? Tá Oxe, tudo aqui. Sim, vou explicar de onde é que vem isso aí. Pode falar que você ia perguntando massa. alguma coisa aí. Eu tava muito. Quando você falou de Luiz Gonzaga, eu fiquei na felicidade muito grande, porque eu amo Luiz Gonzaga, né? Acompanho desde pequeno, sempre fui criado acompanhando as coisas do Luiz Gonzaga, né? Da família, depois de grande, de crescido, né? Também continuei acompanhando. E é algo da nossa cultura que é muito forte, né? Somente na gente. E ter um livro que é contando tudo isso é magnífico, principalmente de músicas que marcaram e que marcam até hoje, né? A nossa cultura nordestina. Então, para mim, eu fiquei muito feliz aqui em saber desse pensamento de você, né, da sua família, em trazer esse projeto para nós. Muito obrigado mesmo. E aí, falando desse projeto, fora esse projeto também, eu queria que você ressaltasse para quem está nos assistindo outras obras que você já tem publicada, né, para que as pessoas também tomem conhecimento, né, de obras que estão aí, que às vezes as pessoas acabam, né, nem olhando lá, rapaz, isso aqui é um artista da nossa terra, até publicou esse livro, vamos lá dar uma conferida. Pois é, as obras que eu tenho são Da Raiz às Folhas, Genealogia de Noé e Candóia, esses são os meus bisavós, né? Tem o Mato Feitosa, Trilhas e Caminhos, que fala da trajetória da Mato Feitosa como educadora, muito conhecida, fundadora de escola, muito ativa na área da educação. Uhum, Tem a English Grammar, An Easy Way to Understand English, né, que é gramática inglesa, uma forma simples de você compreender o inglês. Essa aqui que é uma gramática da língua inglesa. Né? Eu tento facilitar a vida dos nossos estudantes. E esse, né, Alencar Peixoto e a Independência do Juazeiro, a participação dele através do jornal O Rebate. Né? As outras, o óbvio, virão rebate. por aí em breve. Né? Perfeito, professor. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo e que tem a vontade de escrever, né, de ter uma obra sua publicada. Qual seria a dica que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Bom, primeiro que se pretende não desistir. Começa por aí. Que realmente goste de ler e de pesquisar.
Então, se você pretende publicar uma obra, e, aliás, eu acho que a gente deveria sempre, principalmente professor, né, ter esse cuidado assim de pesquisa e você não ficar com conhecimento só para si, né? Você também divulgar aquilo, né? Então, para quem pretende, eu digo isso: não desistir e gostar de ler, porque para você pesquisar, você precisa realmente ler. Acho que isso é fundamental. Então, se você pretende fazer isso, gosta de ler, realmente faz as leituras, eu acho que você consegue a publicar suas obras e é importante. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser transmitido. Não adianta você ficar com o conhecimento só para si, né? O conhecimento ele muda as pessoas, ele transforma, ele é importante para a sociedade, né? E é preciso de alguém que tenha coragem para fazer isso e para publicar. Então, o conhecimento eu acho que ele tem que ser realmente transmitido. Então, é tentar não desistir, perseverar, gostar de ler. Acho que isso é o mais importante para você conseguir realizar um sonho de publicar um livro, né? Perfeito, Nabuco. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de conversar um pouquinho com a gente aqui sobre esse projeto que você está escrevendo, sobre novos projetos, né? Está trazendo isso para a gente, a importância da literatura. Você que é professor da rede pública, da rede privada também, é natural daqui de Fortaleza, já mora aí no Cariri há algum tempinho, né? Está lançando esse livro contando um Mais de pouquinho, 20 anos aqui. mais de Mais de 20 20 anos já anos. no Cariri, É. Morei um contando um tempo pouquinho também em aí, trazendo esse Acopiara. livro. Morei também em A Acopiara, Copiara tá? também? De coração, me considero até um acopiarense, viu? Morei por lá. Minha mãe mora em Acopiara, tá aqui para citar o nome lá da nossa cidade. Que massa. E aí, trazendo agora esse livro, contando um pouquinho sobre Juazeiro do Norte aí de uma forma bem diferente. Então, isso é muito gratificante para todos nós. Muito obrigado por você ter aceito o convite da TV APO para estar aqui conversando com a gente, né, trocando essa ideia, batendo esse papo gostoso aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Eu E que a gente está agradeço, aqui de estou portas sempre à abertas, sempre que disposição, você viu? precisar, a gente está à disposição. Eu que agradeço demais, eu estou à disposição também, viu? Abraço para todos vocês aí. Foi uma satisfação estar participando aqui com vocês. Perfeito, muito obrigado. A gente vai fazer uma matéria, vai disponibilizar o vídeo também. A gente vai escrever um pouquinho sobre o lançamento do seu livro, que a gente espera que quem está nos acompanhando por aqui também, né, dê uma conferida aí no livro, né? Onde é que a gente pode encontrar, né, para quem está nos assistindo? Por enquanto, ele está só comigo que eu nem oficiei ainda o lançamento, porque tudo com essa pandemia, Já tem eu data prevista pretendia para o fazer o lançamento? lançamento, eu pretendia fazer na universidade, sabe? Mas a gente está com dificuldade, eu não sei assim como é que eu vou fazer. Muito provavelmente eu faço um lançamento no próximo mês, lá na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Ainda estou para acertar os detalhes aí, tá? Mas nada certo ainda. A Uhum. pandemia tem nos atrapalhado nesse sentido, tá? Mas por enquanto contato comigo, sem quem quiser adquirir, viu? Então, quem tiver interesse em saber quando o livro estiver publicado, então pode acompanhar as suas redes sociais para saber quando é que vai ser o lançamento e já adquirir o seu exemplar. Isso, perfeitamente. Perfeito, então, Nabuco. Pois muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente agradece demais por você ter compartilhado toda a sua experiência, um pouco da sua experiência com a gente aqui. Mais uma vez, a gente fica de portas abertas aqui sempre que você precisar, tá? Um grande abraço mesmo. Força aí. Fique com Deus. Até mais.